Por que sou católica? Por quê? Por que eu sou católica mesmo? Eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Contar um pouquinho da minha história, viu, de vida, como é que eu cheguei até aqui. Na verdade, eu sempre fui católica, né? Desde de pequena, fui batizada, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma e continuei, e estou aqui. Então, mas por que mesmo eu sou católica? Porque eu amo os santos da igreja, porque eu amo a Eucaristia, porque quanto mais que eu estudo, mais eu, eu descubro coisas incríveis da igreja. E quanto mais eu leio, mais eu me apaixono por Nosso Senhor e pela Virgem Maria. E a igreja, que é a igreja dos santos incorruptos, das relíquias, dos, dos milagres eucarísticos, né? Tudo isso me encanta, mas não só por isso, porque realmente a verdade é a verdade, não tem como viver uma vida de relativismo se existe algo muito maior, que é a nossa fé, que é um verdadeiro Deus, né, Nosso Senhor, e também porque Ele deixou uma única igreja, que é a verdadeira igreja que existe há mais de 2000 anos e que se perdurará até o final dos tempos, né? Então, o que eu posso dizer? Vou contar um pouquinho mesmo da minha história, né? As coisas que Deus fez por mim. Claro, cada um tem uma sua história de vida, né? E os sacramentos, né? O batismo, ele é o derramamento do Espírito Santo, assim, nos nossos corações. E também a crisma vem selar isso, né? Pelo óleo santo. E, assim, eu sempre me senti muito, assim, cuidada e amada por Deus, né? Os meus pais, eles se conheceram, minha mãe engravidou, nenhum deles tinha uma vivência de igreja e eles tentaram viver ali, mas eles eram muito novos, né? Meu pai foi pai com 17 anos, né? Foi meu pai com 18, então eles meio que não tinham muito, assim, não sei se foi maturidade ali que faltou, eu penso que sim, mas também não era para ser, né? E eles se separaram. Eu nasci em Barreiras, Bahia, e depois minha mãe foi tentar uma vida com meu pai ainda no sul da Bahia, em Itabuna, perto de Aracaju, perto de Ilhéus. E hoje meu pai mora em Aracaju, né? E não deu certo. E com 3 anos eles se separaram, meio a brigas e tal. Eu fui morar com minha mãe em São Paulo, Guarujá, perto de Santos. E ali eu vivi um tempo com ela, né? Fui para escolinhas e tal. Eu tive educação infantil, viu? Pré-escola. E depois minha mãe trabalhava muito, né? Tinha 2 trabalhos. Trabalhava durante a semana com faxina. Não, ela trabalhava numa farmácia e no fim de semana ela fazia faxinas. E meio que não tinha muito tempo de ficar comigo, né? E a minha tia vendo naquela situação que eu estava e preocupada de acontecer coisas piores comigo, ela chamou meu avô foi me pegar em São Paulo e me trouxe para Bahia. E eu vivi então com meu avô e com minha avó, né? Aí eu passava sempre um Natal, um Ano Novo e um aniversário, né? Que eu faço aniversário sempre em janeiro. Um com minha mãe, um com meu pai, uns com meus avós. Então era uma salada mista, né? E eu vivi isso. Assim, eu era muito tímida, né? Na verdade, eu ainda sou. Mas na verdade eu também era muito expansiva, meio para fora, mas meio também para dentro e algumas coisas meio que foram poldadas. Então eu fiquei muito intro, né? E ali fui começar a estudar na Bahia com meus 6 anos. Eu cheguei com 5 anos lá, né? Na casa dos meus avós. E com 6 anos eu comecei a estudar. Eu tinha muita dificuldade com a aprendizagem. E minha avó, ela sempre me dava um jeito de
de ter aulas de banca, né? Aquelas, as explicações. Sempre tinha uma professora nova que ia ensinar durante um ano e eu aprendi algumas coisas, né? Como interpretação de texto, leitura, essas coisas. Eu fui uma das últimas a aprender, se não a última, acho que a última mesmo, a aprender a ler. Tive muita dificuldade. E meio que eu aprendi mesmo a ler com... Assim, minha avó tinha um folhetinho de Nossa Senhora e nesse folhetinho tinha o texto, era na verdade o rosário, que era os 3 rosários antes. E eu pegava ali e ficava tentando e rezava. E rezando pequena assim. E peguei o gosto, né? Junto com a catequese, eu já fazia a primeira comunhão. Eu peguei o gosto de ler e de rezar. A gente rezava o texto, eu e minha catequista. Ela era assim, uma pessoa excepcional, já da renovação carismática. Então, a minha primeira comunhão ela foi uma primeira comunhão assim, meio diferente, meio carismática mesmo. Aprendi orações, assim, as orações carismáticas, né? Eu falo oração em línguas, né? Até sobre repouso no espírito a gente aprendeu. Aprendi sobre os santos da igreja e tudo mais. Assim, fazia gincanas bíblicas, umas coisas muito boas, assim. E eu passei a ajudá-la na catequese também. Me inscrevi como auxiliar de catequista, né? E depois me tornei catequista também. E até fui catequista de crisma. E ali com 12 anos eu fui embora para São Paulo, morar um ano com minha mãe, né? E fiquei um tempo lá, mandava cartinhas para minha catequista. E com 13 anos eu retornei para Barreiras, né? Fui morar também, morei esse ano também com minha mãe em Barreiras, depois minha mãe voltou para São Paulo. Fiquei com meus avós de novo. E ali, estudando, eu pude começar uma vivência com... tinha uns encontros encontros jovens da renovação, né, que eu participei. Que o primeiro que eu participei era o Virada Radical, que existiu até hoje lá em Barreiras, né? E assim, eu tinha uma grande dificuldade de me abrir assim. E eu dizia, não vou chorar, né? Mas até que teve aquela música de Adriana Arias. E eu gosto muito de Adriana, né? Eu gosto muito da voz dela. A voz dela assim, meio grave, assim. E ela alcança uns agudos, mas todo mundo gosta, né? De Adriana. Quem não gosta de Adriana? Então, e tinha a música O Abraço de Pai. E aquela música foi a música que me tocou profundamente. Porque eu tinha uma mágoa, assim, do meu pai, né? E ali Deus me chamou para ele, né? O Pai amoroso, misericordioso. E então, entre lágrimas, muitas lágrimas, chorei como se fosse um saco de batata sem parar ali, uma torneira que não parava mais de derramar água, né? E assim, ali foi a metanoia, o primeiro encontro, o primeiro despertar para essa vida de conversão, né? A primeira conversão ali, vamos dizer. Mas eu sempre fui da igreja, sempre participei da igreja, sempre vivi, sempre tive muito amor por Nossa Senhora, né? Sempre aprendi sobre os anjos, sobre os santos e era isso. E eu quis viver isso mais profundamente. Então eu continuei a estudar, eu quis ser professora, né? Minha mãe disse pra mim, não seja professora, faça outra coisa, porque né, você precisaria ganhar dinheiro e tal. Eu falei, mãe, mas eu quero ser professora porque eu quero ajudar pessoas. Eu sempre tive vontade de ajudar pessoas, então eu quero ser professora. Então eu fui fazer, né? Terminei meus estudos, eu fiz pedagogia. Primeiro foi magistério, que se chamava magistério antes, mas depois, quando eu fui, era modalidade normal. Magistério era 3 anos, eu fui fazer 4 anos, porque era modalidade normal. E assim, gostava muito da parte de didática, né? Era uma das matérias que eu mais gostava. História também, tudo que envolvia a parte pedagógica eu gostava muito. E eu aprendi muito isso e a magistério realmente dá uma base muito boa, que é diferente de pedagogia, né? E terminei, assim, eu queria fazer psicologia, né? Mas aí eu fiz fiz o ProUni
estudei sozinha em casa, me fiz assim, um estudo meio autodidata ali para aprender sozinha. E fui tentar fazer um curso também, um cursozinho que ofereciam, né? Mas eu não deu para... muito perigoso de noite, eu resolvi estudar em casa mesmo. Comecei a estudar e estudei mais redação, né? E estudei muito redação e eu ganhei, acho que 90 para mais só de redação. E aí ficou entre pedagogia, história para licenciatura também. E teve outro que eu não me lembro o que era. Que, nossa, é tão insignificante que eu nem me lembro mais o que era. Mas eu falei, nossa, vai ser bem alguma coisa voltada para educação. Eu queria psicologia, né? Mas tem uns dentes de leão aqui voando. Os trenzinhos voando aqui, das plantas ali. E é isso. E o que aconteceu? Aconteceu que foi bem pedagogia mesmo que caiu e que eu passei. E eu ganhei a bolsa integral. Eu não pagava para isso, estudei sozinha. E ganhei a bolsa, né? Fiz a bolsa, quer dizer, o curso era em Barreiras, só que aí eu mudei para Luiz Eduardo, porque o meu avô, ele faleceu, e eu tive que ir para Luiz Eduardo. Vendemos a casa de Barreiras, as duas casas da cidade, e a gente tinha uma casa na roça também, onde meus avós moravam. Eu morava com minha tia e minha prima na cidade, e fui para... E meus avós moravam na roça, né, no Rio de Ondas, né, lá é muito bom. Nós vendemos tudo e fomos morar em Luiz Eduardo, com 18 anos, né. E ali, mas eu endoidei, porque eu queria ser missionária, né, eu queria especificamente ir para Canção Nova, né, uma comunidade de vida, né, do Monsenhor Jonas. Então eu mandava cartinhas, e engraçado que eu não mandei cartinhas para Palmas, que era mais perto da minha casa. Eu mandei porque Palmas é Tocantins, eu mandei para Vitória da Conquista, que é Bahia, né, e eu morava na Bahia, então era mais longe, mas não, se fosse ver a questão da distância, condizia mais com Palmas, né. Mas é engraçado que meu esposo morava em Vitória da Conquista, né? Ele fazia matemática lá, também era por bolsa, mas aí não deu certo mais a bolsa, ele voltou para a casa dos pais dele, em Irecê, Bahia. E ele já tinha morado em Luiz Eduardo, né, antes, mas aí ele foi tentar, e não era o que ele queria e tal. E meu esposo, ele já foi noivo, né? Ele era noivo 3 anos de uma moça lá. E também não era o que ele queria, um noivado que não prosseguiu, né? E então ele voltou para Luiz Eduardo. E eu já estava em Luiz Eduardo e eu vivia assim, uma vida de renovação. Preguei no retiro, eu ia sempre para os retiros e participava e ajudava as pessoas lá com tudo, ornamentação, lavava louça, lavava banheiro, cuidava de tudo. Com os jovens, ajudava a pastorear os jovens, né, também. Sempre uma vivência com jovens e participava dos momentos de oração, participava da música, participava de tudo um pouco, né. E me tornei coordenadora do grupo de oração, que eu já participava, que era o Ágape, né, eu ajudava sempre a coordenação, eu dava formação para os jovens, nós formávamos os jovens no ministério de pregação, pregávamos, fazíamos encontros voltados para Nossa Senhora, a temática, né, formação para ensinamento sobre Nossa Senhora, pecado, o amor de Deus, seminário de vida no Espírito, tantas outras coisas. Né? De certa forma eu já era uma missionária ali, né, mas eu para mim eu queria mais, sempre mais. Sair para fora, eu tentei o Marajó, que era uma missão da renovação carismática, e eu pedi o meu coordenador diocesano, que no caso, na época era o da Mata, ele fez uma cartinha falando sobre mim para o Marajó, mas isso não prosseguiu, né. Engraçado que a minha prima, ela foi
para o Marajó, né? Ela foi de São Paulo para o Amazonas, ela foi servir na música, ela tocava e cantava. E se eu fosse, eu queria muito servir como é, usar a minha missão de pedagoga, né? De professora. Eu queria educar crianças no Marajó, nas ribeirinhas e tal. Era o que eu pensava, que eu sonhava, assim. Minha prima ter ido foi a mesma coisa de eu ter ido também, porque eu fiquei tão feliz por ela que era assim, era como se fosse se eu realmente tivesse ido, né? Eu acho que ela ficou, não sei se foram uns 3 meses lá, ou mais, talvez mais. Não me recordo, mas foi uma coisa assim, muito incrível, né? E ela também estava muito inserida dentro da renovação do grupo dos jovens lá da comunidade dela, que era lá em São Paulo, no litoral, né? Iam para a praia, pregar para os jovens na praia e tal. Tinha um movimento assim, né? Então, eu fiz primeira comunhão, fui coroinha também, muitos anos como coroinha. Aí eu fiz de tudo um pouco, né? E, assim, com 16 anos eu comecei a pregar na renovação carismática e Deus, assim, teve muito cuidado comigo, assim, Deus, Nossa Senhora, né? Minha mãe sempre dizia assim, nossa, você é mais filha de Nossa Senhora do que minha, porque, né, tem um lance, assim, muito assim, íntimo com Nossa Senhora, né? Desde então, porque eu sempre rezei o rosário, o texto, né? Eu ia pra escola rezando e quando não rezava o rosário eu tentava rezar o texto, sempre tentei rezar assim, sempre continuei, né? E, e é isso, né? Eu participei de um encontro de cura e libertação, participei de vários, mas assim, o que mais me tocou foi o do Roberto Tanus, que... Oh, gente, eu puxo um pouco o R por causa que eu morei em Guarujá, eu morei em São Paulo, né? Então eu puxo muito o R, fica parecendo assim, nossa, nem parece que ela é baiana, né? Mas é por causa disso mesmo. Faço sem perceber. Minha mãe, ela é bem mais do que eu, isso. Então, no encontro de cura e libertação do Roberto, eu teve uma cura lá com minha mãe. Minha mãe, ela meio que me rejeitou no ventre, assim, não porque ela quis, né? Ela teve uma situação complicada, assim, com a minha avó. Minha avó não aceitou bem o casamento dela, né, com meu pai, como eu já disse. E ela meio que, assim, não queria ter filho ali e pensou em algum momento tomar um remédio e tal. Acredita que Deus falou isso comigo em oração. Deus falou isso comigo em oração. E, assim, meu coração palpitava tão forte que parecia que ia sair pela boca, sabe? Eu falei, não pode ser outra pessoa, isso é comigo mesmo. E Deus preparou tudo, eu fui para São Paulo e um dia, em preparação, assim, ficou só eu e minha mãe na cozinha, todo mundo foi dormir, meu irmão, o Lucas, meu padrasto. E eu perguntei pra minha mãe, mãe, a senhora, aconteceu isso, né? A senhora pensou nisso? Né? A senhora começou a chorar, em lágrimas ela me falou, né, que realmente foi. Né? Ela falou até o remédio que ela pensou em tomar e tal. E também eu tinha uma dificuldade com meu pai, né? Eu não conseguia perdoar meu pai. Não, eu amava ele, eu sempre ia, desde os meus 9 anos que eu sempre ia até ele. Sempre fui, sempre fui, sempre fui. E ele tem uma dificuldade de vir até mim, mas eu sempre fui até ele. E Deus também quis curar através do Roberto Tanuso. Um dia o Roberto, ele me abraçou, né? E ali eu pedi ele porque ele fez uma dinâmica de abraçar as pessoas, né? Como se ele fosse o pai dos jovens. E eu não fui nesse dia, né? Eu muito fechada em mim, eu falei, não vou. Mas eu tinha vontade de ir, sabe? E aí ele foi de novo, aconteceu que ele foi de novo em Luiz Eduardo. Quando a primeira vez que ele foi, eu morava em Barreiras ainda, mas a segunda vez que ele foi em Luiz Eduardo, eu já estava em Luiz Eduardo? Não estava, eu morava em Barreiras ainda. E aí eu peguei e pedi, com 16 anos, pedi pra ele. Assim, o Roberto, quando ele foi me abraçar, ele sentiu uma força de dentro que dizia assim, pra mim não... Primeiro ele disse pra mim que era pra mim assim, que eu era linda, né? Porque eu senti uma baixa autoestima muito grande, sabe? Então ele falou por 3 vezes isso pra mim, né? E pra mim me resguardar. E que minha vocação era o matrimônio. E eu sempre quis saber minha vocação, porque assim, na verdade eu pensei que eu ia ser
eu ia dar para religiosa, sabe? Eu tentei ainda, fiz um caminho para ser religiosa ainda em Barreiras, né? As irmãs de Santa Catarina, mas eu vi que não era para mim, né? Eu vi que não pelo menos não era aquele chamado, não naquela congregação, né? Mas eu sempre pensei que poderia ser, sim. Mas quando ele me falou que era vocação matrimonial, nossa, eu saí de lá em prantos, eu chorava, chorava, chorava. Mas eu chorava, Deus estava fazendo uma cura no meu coração, que eu não sei o que era, que eu chorava tanto, 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 que eu não sabia por que eu estava chorando no final. E eu fui para dentro do banheiro, né? E chorei, 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 chorei. E fiquei assim, inconsolável até que acabou todas as lágrimas, sabe? Assim, uma coisa assim muito incrível que Deus faz. Então, aí eu fui para Luiz Eduardo e com 19 anos eu conheci meu esposo. Não, eu comecei a namorar, teve um primeiro namoro, não deu certo. Eu que já namorava para casar, sabe? Eu já tinha aquela coisa no meu coração que eu ia namorar, eu ia casar, tudo bem certinho e dentro da igreja e tudo mais. Só que aí não deu certo o primeiro namoro, né? Eu tive uma frustração, né? E o meu esposo, então eu conheci ele e nos tornamos amigos. Eu era coordenadora do grupo Geração Ágape, né, por 2 anos, e meu esposo, ele chegou na cidade, né, não conhecia todo mundo menos ele, e ele deu pra música, né, e foi ser o meu músico, né, meu coordenador de música, e eu servia tanto na pregação quanto na música, fiquei muito próxima ali da música também junto com ele. E fui aprendendo algumas coisas a mais, que eu tinha muita dificuldade e tal. E, e tinha um grupo, né, que servia junto com a gente e tal. E eram jovens muito mais novos do que eu, e eu era muito nova também. E foi muito bom, mas foi assim, muito desafiador, porque não é fácil você coordenar e você vem todas as suas misérias pra fora, né? E os seus podres, suas coisas que você precisa resolver. E assim, também tinha outros jovens mais velhos também. E Deus foi agindo, nós íamos servindo também na paróquia, né? As missas e tudo mais, evangelizações, fazíamos vários encontros de tudo. Para os jovens eram coisas assim muito incríveis. E então, aí noivei, né? Dentro de um ano nós casamos. Mas, assim, eu comecei. Eu teve um momento que eu me afastei também da vida de comunidade, né? Me revoltei totalmente e parei de participar das missas. E, inclusive, eu sei o rosário de cor na minha cabeça desde criança. Então, nesse tempo que eu estava afastada, eu esqueci. Eu não sabia mais os mistérios, uma coisa incrível. Mas depois, quando eu retornei, eu voltei a rezar de novo, de novo, de novo, e aí eu voltei a lembrar de novo. E aí eu fiz um propósito de participar das missas, né? Todos os domingos e não faltar. E façam isso, participem da missa. Participe da missa, porque é uma coisa assim, é espiritual demais, é incrível demais. E a missa que você vê é só a ponta do iceberg, sabe? O que está profundamente dentro da missa, o profundo, 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 você não consegue ver com os olhos, sabe? É só com os olhos da fé. E comecei a participar e queria ir participar mais durante as semanas e eu não conseguia, porque eu tinha filho, né? Já tinha o meu primeiro filho, mas assim, eu vestia ainda roupas curtas e não me importava muito com isso. Mas depois eu comecei a ter o pudor. Na verdade, eu já tinha isso quando eu era nova. Eu vestia saiões, vestia calças grandes e um coque enorme na cabeça, não me arrumava nem nada. Minha mãe falava, usa um batom, se arruma, passa uma maquiagem, não me importava com nada disso. E assim, sempre pra igreja e vestia saiões mesmo, e não vestia coisa curta. Comecei a me interessar em fazer isso depois quando eu comecei não, a viver essa questão de conhecer, querer namorar, né? E, e foi isso, exatamente isso. E casada ainda fazia isso, mas depois eu descobri que isso não era legal, desagradável do coração de Deus, eu parei. E, e assim, busquei, quando nós estávamos numa vida assim mais
afastada de Deus, né, de erros, né, que eu fazia coisas assim horríveis, né, mas sim, a gente erra e faz coisas erradas, sim, e peca, né, então isso sim fere o coração de Deus. Então, buscar confessar, sempre, né, eu e meu esposo nos confessamos antes de casar, e quando nós pecamos também nos afastamos no casamento também. Depois nós voltamos, nos confessamos e começamos a rezar o texto. Assim, eu já rezava sozinha, né? Mas teve um momento que aconteceu algo na minha família, com, assim, meu esposo pensou em se voltar e rezar. Então, ele que puxou o texto, ele começou a rezar o texto e eu me engatei junto, sabe? Começamos a rezar e nossa família começou a rezar o texto junto, sabe? Aí até o Thiago falou assim, ele era pequeno, ele falou assim, mãe, vamos ficar rezando sempre agora? Eu falei, nós vamos ficar rezando sempre agora, né? E graças a Deus, Deus nos salvou por isso, pela reza do texto, né, do rosário, e também da participação da missa e da vivência da vida de comunidade, né, com nossos irmãos, né? Temos defeitos todos nós, né? Meu esposo tem os defeitos dele, eu tenho os meus defeitos, meus filhos têm os defeitos, nós somos uma família. A família não é perfeita, né? Mas graças a Deus nós estamos buscando uma vida de moral, uma vida de virtude, né? Eu estou com esse trabalho de evangelização pela educação, né? Formar crianças, né? E ajudar famílias, esposas e mães a cuidar dos seus filhos, né? Na educação mais voltada para o clássico, né? E é isso, né? Eu não sei se eu falei bem tudo, né? Mas é isso, eu acredito na igreja católica, eu acredito na fé, nos santos, nos sacramentos, na vida de oração, né? E é isso, pessoal, é um pouquinho da minha vida, da minha história. E siga o canal, curta, comente, compartilhe, envie para muitas pessoas, sabe? E nos siga por aqui. Vai vir muito mais coisas, muito mais vídeos, sabe? Eu quero fazer um conteúdo para muitos mais conteúdos e também um curso que eu tô já pensando e que vai sair também em nome de Jesus, Nossa Senhora. Então é isso, é um pouquinho e eu vou falando mais depois, tá? Fique com Deus, um forte abraço, beijinhos, até mais. Tchau, tchau.